O ferro queimava contra sua pele como brasas do próprio inferno, e cada respiração era um esforço hercúleo contra o peso que oprimia seu peito. Suas mãos, outrora capazes de traçar as mais delicadas iluminuras nos pergaminhos sagrados, agora tremiam incontrolavelmente contra as correntes que as mantinham presas. O cheiro acre do metal aquecido misturava-se ao aroma pungente do incenso que ainda impregnava suas vestes esfarrapadas, criando uma sinfonia olfativa que resumia toda a sua jornada, a pureza transformada em agonia, a devoção transmutada em resistência. As pedras úmidas da masmorra pareciam transpirar a própria essência da crueldade medieval, enquanto os ecos distantes de orações sussurradas reverberavam pelas paredes como fantasmas de uma fé que se recusava a morrer. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Mas, como um jovem escriba, cujo maior pecado era copiar textos sagrados com a paixão de quem enxerga Deus em cada letra, chegou a este momento de suprema provação. Como a inocência se transformou em heresia aos olhos daqueles que deveriam proteger a própria essência da divindade? Frei Tomás nascera em uma pequena aldeia nos arredores de Toulouse, no ano de 1207, quando a Europa fervia sobre o calor das tensões religiosas e políticas que definiriam o século XIII. Seus pais, camponeses devotos cujas mãos calejadas conheciam melhor a terra do que qualquer livro, viram no filho uma centelha diferente, aquela curiosidade insaciável que o fazia questionar não a fé, mas as formas através das quais ela se manifestava. Aos 7 anos, quando outros meninos brincavam com pedras e gravetos, Tomás desenhava símbolos na terra, tentando reproduzir as letras que via nos raros manuscritos que chegavam à igreja local. Sua mãe, uma mulher de olhos profundos como poços de água santa, sussurrava preces de gratidão cada vez que o via debruçado sobre seus desenhos, como se pressentisse que Deus havia tocado aquela criança com um propósito especial. O mosteiro de Saint-Sernin, que se erguia majestoso contra o horizonte como uma fortaleza da fé, tornou-se seu lar aos 12 anos. As pedras românticas de suas paredes pareciam conter séculos de orações, e os corredores ecoavam com o murmúrio constante das escrituras sendo copiadas, estudadas, preservadas. Ali, rodeado pelo cheiro reconfortante do pergaminho e da tinta fresca, Tomás descobriu sua verdadeira vocação. Suas mãos, ainda jovens mas já firmes, deslizavam sobre os manuscritos com uma precisão que impressionava até os escribas mais experientes. Cada letra era uma pequena obra de arte, cada página uma oferenda silenciosa ao divino. Mas a Idade Média não era uma época que tolerasse a contemplação pacífica por muito tempo. Os ventos da cruzada albigense sopravam com força crescente através da região, trazendo consigo o aroma metálico do medo e da suspeita. O Papa Inocêncio III havia declarado guerra aos cátaros, aqueles hereges que ousavam questionar a autoridade absoluta da Igreja de Roma, e cada mosteiro, cada escriba, cada pensamento que se desviasse da ortodoxia mais rígida tornava-se potencialmente perigoso. Frei Tomás, em sua inocência, não compreendia ainda que sua própria devoção às escrituras originais, sua curiosidade sobre as variações entre os textos, sua sede insaciável por conhecimento, eram sementes que poderiam germinar em solo. As perguntas eram sempre as mesmas, formuladas de maneiras ligeiramente diferentes, procurando contradições, inconsistências, qualquer rachadura na armadura da fé que pudesse ser explorada. Você nega a autoridade do Papa? Você questiona a infalibilidade da Santa Madre Igreja? Você comunga com hereges? A cada negativa, a cada tentativa de explicação, os olhos pequenos se estreitavam um pouco mais, como se estivessem medindo o grau de obstimação do acusado. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Esta verdade tornou-se cada vez mais evidente à medida que os métodos de persuasão se intensificaram. A tortura medieval não era apenas uma questão de causar dor física. Era uma ciência sombria que combinava sofrimento corporal com pressão psicológica, projetada para quebrar não apenas o corpo, mas a própria essência da resistência humana. Os instrumentos utilizados pelos inquisidores eram variados e engenhosos, cada um desenvolvido para atacar diferentes aspectos da resistência humana.
O potro, uma mesa de madeira equipada com cordas e roldanas, era usado para esticar o corpo do acusado até que suas articulações se separassem com estalos audíveis. Tomás foi submetido a este tormento diversas vezes, sentindo seus ossos se deslocarem enquanto suas orações se transformavam em gemidos involuntários. Mas mesmo quando a dor se tornava insuportável, quando cada fibra de seu ser gritava por alívio, ele se recusava a confessar crimes que não havia cometido, heresias que não abraçara. A roda, outro instrumento favorito dos inquisidores, quebrava os ossos lentamente, um de cada vez, enquanto o acusado permanecia consciente para sentir cada fratura. O som dos ossos se partindo ecoava pela sala como uma sinfonia macabra, acompanhado pelos gemidos abafados que escapavam através da mordaça de couro. Tomás, amarrado àquele instrumento infernal, sentia seu corpo se desfazendo pedaço por pedaço, mas sua mente permanecia estranhamente clara, como se a dor física tivesse libertado algo essencial em sua alma. Os ferros quentes, aplicados em pontos específicos do corpo, deixavam marcas que ardiam por dias, lembrando constantemente o prisioneiro de sua condição. O cheiro de carne queimada misturava-se ao aroma do incenso que ainda impregnava as vestes de Tomás, criando uma justaposição grotesca entre o sagrado e o profano. Mas nem mesmo quando os ferros tocavam sua pele, ele renunciava à sua fé. Não a fé em Deus, mas a fé em que a verdade prevaleceria sobre a crueldade. A privação de sono era talvez o tormento mais sutil e eficaz. Tomás era mantido acordado por dias a fio, interrogado continuamente por equipes de inquisidores que se revezavam para manter a pressão constante. Sua mente, privada do descanso necessário, começava a criar alucinações vívidas. Via sua mãe sussurrando orações em cantos escuros, ouvia os sinos do mosteiro tocando melodias impossíveis, sentia o perfume das flores do jardim do mosteiro misturando-se ao fedor da prisão. Mas mesmo neste estado de quase demência, ele se agarrava às suas convicções com uma tenacidade que impressionava até seus torturadores. A gota d'água, literalmente, era outro método usado para quebrar a resistência. O prisioneiro era amarrado de costas enquanto gotas de água caíam constantemente sobre sua testa, criando uma tortura psicológica que podia durar semanas. O som constante da água gotejando tornava-se uma batida rítmica que penetrava na alma, ecoando nos momentos de silêncio como uma lembrança constante da impotência. Tomás, submetido a este tormento por dias intermináveis, descobriu que podia transformar o ritmo das gotas em uma cadência para suas orações, usando a própria tortura como uma forma de meditação forçada. Mas talvez o método mais cruel fosse a esperança falsamente oferecida. De tempos em tempos, o inquisidor Guilherme Arnaldo aparecia com uma expressão quase benevolente, sugerindo que tudo poderia acabar se apenas Tomás admitisse seus erros e pedisse perdão. "Você é jovem", dizia com voz quase paternal, "ainda há tempo para a redenção. Confesse seus pecados e volte ao seio da Santa Madre Igreja." Estas ofertas de misericórdia eram talvez mais devastadoras que qualquer tortura física, pois atacavam diretamente a esperança que mantinha Tomás vivo. Durante meses, seu corpo foi sistematicamente quebrado. Seus dedos, antes hábeis com a pena, foram esmagados um a um, para que nunca mais pudesse escrever textos heréticos. Suas costas foram açoitadas até que cada movimento fosse uma agonia, para que lembrasse constantemente do peso de sua suposta rebeldia. Seus pés foram queimados, para que não pudesse fugir das consequências de seus atos. Cada parte de seu corpo tornou-se um mapa da crueldade humana, uma geografia da dor que contava a história de sua resistência. Mas aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. À medida que seu corpo se deteriorava, algo extraordinário acontecia com seu espírito. A dor física, paradoxalmente, libertava-o das amarras da carne e permitia que sua alma voasse para regiões que seus torturadores nunca poderiam alcançar. Nas horas mais escuras, quando a agonia era quase insuportável, ele encontrava uma paz inexplicável, como se a própria essência de sua fé tivesse se cristalizado em algo indestrutível. Os outros prisioneiros, testemunhas silenciosas de sua tortura, começaram a vê-lo não como um herege condenado, mas como um mártir da verdade.
Suas orações sussurradas ecoavam pelas celas adjacentes, trazendo conforto a almas igualmente torturadas. Mesmo os guardas, homens embrutecidos pela violência cotidiana, começaram a demonstrar uma estranha reverência por aquele jovem que se recusava a quebrar. Um deles, um veterano das cruzadas, cujas mãos haviam derramado mais sangue do que poderia contar, foi visto fazendo o sinal da cruz secretamente depois de presenciar uma sessão de tortura particularmente brutal. O julgamento final foi uma farsa cuidadosamente orquestrada. Tomás foi arrastado para o tribunal público, seu corpo quebrado mal conseguindo se manter ereto, mas seus olhos ainda brilhando com uma luz que nenhuma tortura conseguiu extinguir. O inquisidor Guilherme Arnaldo leu as acusações com voz solene, cada palavra ecoando pela praça lotada como um martelo batendo no yunque do destino. A multidão, sedenta de sangue e espetáculo, gritava por justiça. Mas alguns rostos na multidão mostravam expressões de dúvida, como se questionassem se aquele jovem esquelético realmente representava uma ameaça à ordem estabelecida. A sentença foi lida com a pompa característica dos tribunais inquisitoriais. Tomás foi declarado culpado de heresia, possessão de textos proibidos e corrupção da fé. Mas, numa reviravolta que surpreendeu até os espectadores mais experientes, o inquisidor anunciou que, devido à juventude do acusado e à possibilidade de arrependimento, ele seria poupado da execução. Em vez disso, seria submetido à penitência perpétua, confinamento solitário, jejum constante e trabalho forçado até o fim de seus dias. Esta misericórdia era, na verdade, uma forma de tortura mais refinada. A morte teria sido uma libertação. A vida em confinamento perpétuo era uma agonia prolongada que duraria décadas. Tomás foi levado para uma cela especial, construída especificamente para prisioneiros de longa duração. Um espaço tão pequeno que ele mal podia ficar de pé, com uma abertura minúscula que permitia apenas alguns raios de luz por dia. Ali, ele deveria passar o resto de sua vida copiando textos aprovados pela Igreja, usando suas habilidades de escriba para servir a mesma instituição que o havia torturado. Mas nem mesmo esta ironia cruel conseguiu quebrar seu espírito. Nas longas noites de sua prisão, quando a escuridão era completa e o silêncio absoluto, Tomás continuava a rezar. Suas orações, sussurradas num fio de voz, ecoavam pelas pedras úmidas como uma afirmação constante de que a fé verdadeira não podia ser destruída pela crueldade humana. Ele havia perdido tudo, sua liberdade, sua saúde, sua juventude, suas esperanças, mas mantinha intacta a única coisa que realmente importava, sua conexão com o divino. Durante os primeiros anos de confinamento, Tomás lutou contra a desesperança que ameaçava consumi-lo. As paredes de sua cela pareciam se fechar a cada dia, e o ar rarefeito tornava cada respiração um esforço consciente. Suas mãos, antes firmes e hábeis, tremiam constantemente devido aos ferimentos permanentes causados pelas torturas. Mas gradualmente ele aprendeu a encontrar beleza mesmo naquele ambiente hostil. A forma como a luz filtrava através da pequena abertura criava padrões que mudavam com as estações. Os sons distantes da cidade, sinos de igreja, vozes de mercadores, risos de crianças, tornaram-se uma sinfonia que conectava sua alma isolada com o mundo exterior. Ele começou a ver sua prisão não como um fim, mas como uma forma diferente de monastério. Se não podia servir a Deus copiando textos em um scriptorium iluminado, serviria através da oração constante e da meditação forçada. Cada dia de sofrimento tornava-se uma oferenda, cada noite de solidão uma oportunidade para a comunhão espiritual mais profunda. Sua fé, testada no fogo da perseguição, emergia purificada como ouro refinado. Os anos passaram como ondas lentas contra a costa de sua resistência. O jovem escriba de 17 anos transformou-se em um homem de meia idade, depois em um ancião prematuramente envelhecido pelas provações. Seus cabelos, outrora castanhos e brilhantes, embranqueceram completamente. Sua pele, privada de sol e ar fresco, adquiriu a palidez translúcida de um pergaminho antigo. Mas seus olhos, aqueles mesmos olhos que haviam fascinado os mestres do mosteiro com sua inteligência brilhante, continuavam a brilhar com uma luz que parecia vir de regiões além do mundo físico. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Esta frase, repetida como um mantra através dos anos, tornou-se mais do que uma declaração de resistência.
era uma verdade que transcendia as circunstâncias externas. A fé de Tomás havia se transformado de uma crença intelectual em algo visceral, celular, indestrutível. Não era mais uma questão de acreditar em Deus, mas de experimentar a presença divina em cada momento de sofrimento, em cada respiração dolorosa, em cada batida irregular de seu coração danificado. Quando Tomás finalmente chegou ao fim de sua jornada terrena, após quase 4 décadas de confinamento, ele não morreu como um herege derrotado, mas como um santo não reconhecido. Seu corpo, consumido pelas privações e tortura, simplesmente cessou de funcionar. Mas o seu alma parecia ter se libertado já há muito tempo das amarras da carne. Os guardas que encontraram seu corpo relataram uma estranha sensação de paz emanando da cela, como se o próprio ar tivesse sido purificado pela presença de algo sagrado. O corpo de Tomás foi enterrado numa vala comum, sem cerimônia ou reconhecimento oficial. Sua história, suprimida pelos registros oficiais da Inquisição, parecia destinada ao esquecimento. Mas aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. As sementes de sua resistência, plantadas nos corações daqueles que testemunharam sua jornada, germinaram em solo fértil. Suas orações, memorizadas por companheiros de prisão, foram transmitidas através de gerações. Suas convicções, testadas no fogo da perseguição, tornaram-se um balaio para futuras gerações de pessoas que enfrentariam suas próprias provações. Séculos depois, quando os métodos da Inquisição medieval seriam lembrados como relíquias bárbaras de uma época menos iluminada, a história de Tomás continuaria a ressoar como um testemunho da capacidade humana de manter a dignidade diante da crueldade absoluta. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Uma verdade que transcendia os limites temporais de sua existência física e se tornava parte do patrimônio espiritual da humanidade. A ironia final de sua história reside no fato de que, tentando destruir um suposto herege, a Inquisição criou inadvertidamente um mártir, cuja influência se espalharia muito além das muralhas de sua prisão. Os métodos horrorosos utilizados para quebrar sua resistência apenas fortaleceram sua fé, e a tentativa de silenciar sua voz apenas amplificou sua mensagem. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. E nesta constância inquebrável reside o verdadeiro milagre de sua existência, a prova de que há aspectos da alma humana que nenhuma tortura pode alcançar, nenhuma crueldade pode destruir, nenhuma injustiça pode silenciar para sempre. O legado de Frei Tomás não reside nos textos que copiou ou nas questões que levantou, mas na demonstração viva de que a verdadeira fé transcende as instituições que alegam protegê-la. Sua vida tornou-se um paradoxo poético. Quanto mais foi perseguido por heresia, mais profundamente abraçou a essência do cristianismo. Quanto mais foi torturado fisicamente, mais se libertou espiritualmente. Quanto mais foi silenciado oficialmente, mais sua voz ecoou através dos séculos. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. E na eternidade desta verdade, encontramos tanto a condenação dos métodos medievais de punição, quanto a celebração da resistência humana diante da opressão absoluta. Fim da narrativa.